Muito provavelmente, quando você está na cidade, se deslocando por carro ou no transporte público, você está usando um aplicativo, uma tecnologia criada em Israel. É isso mesmo. Muito além do Vale do Silício e da China, que a gente fala muito, existe um ecossistema que é muito rico e bastante tradicional aí em criação de empresas que a gente chama de unicórnios, empresas com valuation, com valor de mais de US$ 1 bilhão. Estou aqui com o Júnior para contar um pouco mais das curiosidades por trás da diferença desse ecossistema com os outros que a gente fala muito. Israel, querendo ou não é algo que vem na nossa cabeça direto, né, quando a gente fala de inovação, de empreendedorismo, mas tem aí uma tradição muito bacana, uma larga lista aí de sucessos e tem características muito particulares e específicas. Conta pra gente, Júnior, um pouco o que transforma Israel um ecossistema tão diferente dos outros. Legal, Piero. Pessoal, foi bom você colocar dessa maneira, que a gente quando pensa em Israel, pensa em história, coisa do passado, cultura só de religião, enfim, todas essas coisas, mas Israel é um dos principais polos de inovação do mundo. E de lá surgiram empresas, como você falou, que estão no nosso dia a dia. O Waze, por exemplo, foi criado lá, vendido por Google depois por quase US$ 1 bilhão. O Moovit, por exemplo, para quem usa muito transporte público em cidade grande, sabe o quanto isso ajuda. Acabou de ser vendido por Google também por US$ 1 bilhão. Então são aplicativos, tecnologias criadas em Israel, que é conhecida também como a nação startup, Startup Nation. Tem até um livro famoso sobre isso, quem quiser ler é muito legal. Que faz com que o país seja uma referência em inovação. Isso acontece por alguns pontos principais. Primeiro, a taxa de mortalidade de startups em Israel ela é muito menor do que no resto do mundo. Isso acontece porque os empreendedores começam o processo de criar uma empresa com mais idade, um pouco mais velhos. Por isso acontece porque, primeiro, eles têm que ir para o exército. O serviço militar lá é obrigatório, 3 anos para homens, 2 anos para as mulheres. Então eles vão de fato para o fronte de guerra ali, eles vão para a batalha mesmo, passam por situações muito delicadas e quando voltam e vão empreender, têm mais resiliência, são mais resistentes à montanha-russa do empreendedorismo, então por isso as startups de lá têm uma mortalidade menor. Antifrágil, né? Antifrágil, é curioso essa informação. Outra coisa interessante é que lá em Israel existe muito dinheiro disponível, um capital muito grande para investimento nessas startups. Não à toa, no ano passado foram realizados 9 IPOs, por exemplo, só de startups fundadas em Israel. Então existe muito dinheiro para isso e é uma liquidez muito grande. Diferente do que acontece aqui no Brasil, quando o investidor anjo compra uma startup e depois ele tem dificuldade para se desfazer daquele ativo, ele precisa esperar um outro fundo de investimento ou uma outra situação para botar dinheiro ali para ele poder sair. Na Israel você tem uma liquidez quase como se fosse uma bolsa de valores. No dia seguinte você pode vender a sua participação porque tem mercado, tem pessoas interessadas nisso. Uma característica que nos difere bem, né, em relação aqui no Brasil. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque o curioso é, Júnior, quando a gente pensa numa startup nascida no Brasil, num país de 210 milhões de pessoas, né, querendo ou não, ela ganha escala aqui para um país gigantesco, né, de dimensões continentais e uma população gigante, e depois ganha o mundo. Agora, Israel, assim, contraintuitivamente, é uma população, se não me engano, menos de 10 milhões de pessoas. Então, não tem uma escala local para aquilo ganhar corpo e depois ganhar o mundo, né? Como que essas startups lidam com essa questão da falta de escala? Esse é outro ponto que faz com que as startups israelenses tenham tanto sucesso. Elas já nascem com um mindset, com um pensamento global. Como o mercado é muito pequeno, vender só no mercado interno não vai fazer com que elas atinjam um valuation, por exemplo, de US$ 1 bilhão. Então elas já nascem com foco em expansão para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia. Então elas já nascem com o conceito de globais. E isso é o melhor jeito de uma startup nascer. Claro, quando nasce uma empresa no Brasil, como você falou, exemplo da China, qualquer coisa que você cria na China é grande, né? Tem muita gente para consumir. Aqui no Brasil também tem muito mercado bastante grande, talvez 20 vezes, 22, 23 vezes maior do que o mercado israelense. Então essa necessidade de nascer global já é uma característica das empresas israelenses e que ajudam também a captação de investimento de fora. Os investidores sabem que podem botar dinheiro ali, porque aquele negócio provavelmente ele tem uma escala global. Isso ajuda muito nesse processo. Fato curioso é que o Uri Levine, fundador do Waze, que foi vendido para o Google por US$ 1 bilhão, nós tivemos, né, a Startse esteve em Israel em algumas missões, promovemos missões para Israel. Eu estive pessoalmente na casa do Uri Levine, aprendendo um pouco com ele sobre algumas coisas, e ele é investidor também do Moovit, esse outro aplicativo que a gente citou agora, que também foi vendido por Google por US$ 1 bilhão. Então, os empreendedores israelenses, eles têm essa característica de ser empreendedores seriais, eles gostam de resolver grandes problemas da humanidade, assim como ele define os empreendedores israelenses. Então, o Uri tomou para si o papel de resolver o problema da mobilidade, que onde você estiver, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, você consegue se deslocar sozinho, sem a ajuda de ninguém, só com a ajuda da tecnologia.
o Waze faz isso, o Movit também faz isso. Então, é um caso interessante de um país pequenininho, mas com uma capacidade de inovação gigantesca e que nasce, é onde as startups nascem com essa vocação de serem globais. Legal. E o Waze é incrível porque é a única coisa que a gente vê no mundo que prevê o futuro, né? Ele fala assim, você vai chegar daqui 20 minutos, então ele está prevendo o futuro. É um bacana o uso dos dados aí, criando essa mágica que é uma revolução. Para mim, eu como usuário do Waze, assim, minha vida mudou completamente. Toda aquela questão de para que caminho eu vou, assim, diminuiu a ansiedade do trajeto incrivelmente pelo uso colaborativo de dados, né? Quem é da nossa idade um pouquinho mais lembra bem dos guias 4 rodas, né? Aquela aquele... brochura que ficava no porta-luva do carro. O Waze resolveu aquele problema todo e você dirige em qualquer lugar do mundo sem nunca ter ido lá e se vira sozinho só com a ajuda da tecnologia. Muito bacana conhecer. E legal saber da história de Uri Levine. O Uri Levine é um dos nossos professores do XBA, Exponential Business Administration, que é a nossa formação essencial aí para o mundo de disrupção. Vale todo mundo conhecer porque é uma formação inédita no Brasil e no mundo. É um certificado internacional aí com parceria com a Nova Business School lá de Portugal. Então a gente está trazendo um pouco também desse conhecimento, dos aprendizados de Uri Levine, criando esses negócios para quem quiser saber mais de uma gestão exponencial de negócios. Legal, obrigado Júnior por dividir as suas experiências e nos vemos no próximo tema do Agora.